Boa noite. Eu vou colocar aqui o fone porque reclamaram outra vez que estava com muito eco. Boa noite. Vou só colocar o fone, gente, porque reclamaram outra vez que estava dando eco. Eu tô esperando a Fabi entrar para chamar ela aqui. Entrou. Vou chamar a Fabi. Oi, Fabi. Oi, Eu não tô vendo você. Você tá me vendo? estou te vendo, mas também não estou me vendo. Acho que agora Ah, você tá me. agora vamos esperar o pessoal entrar. Sim, Eu coloquei o fone porque outra vez reclamaram que estava dando muito eco na minha voz. Tá me ouvindo bem? estou. Ah, então tá. Sim. Vamos esperar um E pouquinho, você pessoal. consegue me ouvir bem? Eu consigo, eu te ouço bem, agora eu tô te vendo bem. Ana Cláudia aí. Oi, Ana, tudo bem? Oi, Esperar, Ana. esperar um pouquinho o pessoal entrar, aí a gente já começa. Sim. A gente vai falar sobre fisioterapia pélvica na incontinência urinária, com a doutora Fabiana, né? Esperar só um pouquinho o pessoal entrar para ela se apresentar e a gente já começa, tá bom, Fabi? Com certeza. Falar desse assunto tão importante, né? Isso. Muito obrigada por aceitar o convite aí para falar de algo tão importante aí para as mulheres, né? Eu sei que você também faz saúde do homem, né? Mas é que hoje o foco é mulher, né? Mas eu sei que você É, faz também saúde do homem, né? Eu acho que essa você área pode, de ação, né? Pélvica como um todo. acho que você pode se apresentar, que o pessoal vai entrando, aí a gente já começa a falar. Pode se apresentar, Fabi, que você tem o seu currículo maravilhoso já. Bem, é um prazer estar aqui com você, né? Receber esse convite, que você também tem um excelente currículo, né? É muito bom falar do que a gente gosta, né, de fazer. Eu falo, quando a gente trabalha com o que gosta, não é trabalho, né? E essa área de reabilitação pélvica, ela, a cada dia que passa, está crescendo mais, né? Se tornando importante esse trabalho em conjunto, né? Do médico, do fisioterapeuta, né? Um trabalho transdisciplinar, já que é um trabalho atinge esse paciente de uma forma completa, né? Eu sou fisioterapeuta, eu trabalho aqui em Goiânia, fiz minha especialização, mestrado e doutorado na Faculdade de Medicina da UNB, onde eu trabalhei com engenharia elétrica, desenvolvendo aparelhos para reabilitar períneo, né? Essa Muito musculatura legal. do assoalho pélvico, feminino e masculino, como você comentou, né? E eu falo que eu fui escolhida, na verdade. Eu comecei pensando em trabalhar só com parto, né? Só com mulheres assim, trabalho de parto. Só que os pacientes foram surgindo e eu fui me especializando, né? E surgiu homens, mulheres, grávidas, criança, idoso, e hoje eu trabalho aí principalmente com esse público que tem disfunção do assoalho pélvico, né? Mas muito legal essa sua especialização até de incluir esses, né, todos os equipamentos, né? E a gente sabe que a importância, porque a incontinência urinária, ela é a segunda, é uma das principais causas, né? A segunda maior causa de tirar a mulher, né, do convívio social, né? Ela perde só para depressão, né? Porque Ela leva à depressão, né? isso é.
mas ela é uma das principais, uma das causas que mais levam a tirar do convívio social, né, a mulher. E a prevalência dela, ela é variável, né, com a idade, mas a gente tem ela em todas as faixas etárias. Aí a gente estava até conversando um pouquinho antes, né, e falando até do que hoje, né, a incontinência urinária, é importante que esse tratamento conservador, ele é a primeira linha. Então, e ele compreende, né, o tratamento comportamental e o fisioterápico, antes de pensar em cirurgia ou de usar alguma medicação. Lógico que tem casos que a gente não consegue fugir disso, mas mesmo quando a gente precisa entrar, tanto na área cirúrgica, como na parte de medicamentosa, a gente realmente não pode deixar de lado a fisioterapia pélvica. Aí eu queria que você falasse também isso, né, das causas que a gente estava falando, que levam que às vezes a gente não tem, a mulher, né, não tem essa noção de que algumas coisas comportamentais podem levar e colaborar para incontinência urinária, porque só se falava daquilo. Multípara, né, mulheres que tiveram muitos filhos e não sei o quê. E outra coisa, já é uma desmistificação para falar que não é só o parto normal, a própria cesárea. Eu lembro que tinha um professor meu que brincava que o ideal era começar pelo segundo filho, pela segunda gestação, que a primeira já causava toda essa modificação no assoalho pélvico. Mas eu queria que você falasse um pouquinho isso também, né? Essa parte do que leva, né, à incontinência. É muito importante abordar isso, porque, como você falou, né, a paciente chega às vezes procurando o ginecologista, o urologista, querendo cirurgia, né, achando que é a cirurgia que vai resolver. E muitas vezes essa paciente ela tem um tabu de procurar ajuda, principalmente quando é jovem que apresenta incontinência urinária, exatamente por ter essa coisa assim, quem tem incontinência urinária é o idoso, né, a pessoa de idade, a pessoa multípara, né, e não é a verdade. A gente vê que as pessoas se preocupam muito em trabalhar a musculatura, abdômen, né, bíceps, o glúteo, mas esquece do períneo. Na verdade, nem se fala do períneo, né? É um tabu na nossa sociedade que a gente está conseguindo quebrar isso, mas as pessoas não falam. Você fala que está com o braço quebrado, você fala que está ansioso, mas você não fala que você está com incontinência urinária, você não fala que. E você vai nos exercícios, não se fala assim, ó, contrai períneo, né? Que é essa musculatura da vagina até o ânus, né? Que eu até trouxe aqui um dispositivo, né? Isso aqui é músculo, na verdade é um conjunto de músculos, né? Que vai sustentar, no caso da mulher, órgãos, né? O útero, a bexiga que vem aqui em cima, né? O intestino lá e tal. E é musculatura, igual eu tenho que trabalhar minha mão, eu tenho que trabalhar braço, eu tenho que trabalhar essa musculatura perineal. E as pessoas não sabem disso, aí começa a desenvolver uma fraqueza, né, pelo sedentarismo, pela, como você falou, um hábito diferenciado, né, que antigamente a gente não tinha controle remoto, não tinha carro, né, não tinha lavadora de roupa, então a gente acabava ficando agachada, de cócoras, trabalhando esse períneo sem perceber, né? E agora não, o hábito não é esse. E aí tem pessoas que não têm filhos, jovens, e que apresentam essa fraqueza perineal e vai apresentar incontinência urinária, né? É a importância aí no caso a fisioterapia vai ajudar nisso, de ter consciência dessa musculatura, fortalecer essa musculatura, né? É muito importante. E agora, ainda com o aumento da obesidade, né? Uma das causas de incontinência urinária é isso também. A obesidade, ela proporciona uma fragilidade no assoalho pélvico, né? Que é essa musculatura toda que você mostrou aí. E acaba, às vezes, ocasionando isso. A gente tem diferentes tipos, né, de incontinência urinária, mas em todos eles entra muito bem a fisioterapia, né? Com exercícios e equipamentos, muitas vezes, né, usado. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas eu já faço
sei lá, Pilates agora que está muito, né, em alta e tudo mais. O Pilates, realmente, de fato, o Pilates, ele envolve parte da musculatura e ele ensina muita coisa do assoalho pélvico. Mas eu acho que em determinadas situações a gente precisa realmente estar junto com um profissional para usar e abusar, né, dos exercícios e dos equipamentos, né? Uma coisa que é importante, Juliana, no que você está falando, é que o que a gente vê na clínica, né? O Pilates, ele trabalha muito o que a gente chama de core, né? Que é o abdômen, essa musculatura perineal, que seria o chão do nosso corpo, né? E que dá essa sustentação para os órgãos. Então, até quando você trabalha essa musculatura interna da perna, que a gente chama de adutores, né? Se você aperta um travesseiro ali, se você aperta uma bola, você acaba trabalhando o períneo, né? E entra o Pilates. Mas tem pessoas que você pede para contrair essa musculatura perineal, por exemplo, eu sempre falo para o paciente, tem que ser numa linguagem que eles entendam, né? Em vez de você pedir a continência urinária, você fala assim, ó, tenta prender o xixi, né? Imagina que você está com muita vontade de ir no banheiro e não pode. E tem um exame que a gente faz que coloca uma sonda dentro da vagina, que chama biofeedback, e a gente vê se a pessoa está contraindo essa musculatura, né? Então ele tem que contrair a musculatura vaginal. E tem pacientes que contraem tudo, né? Pescoço, ombro, tudo, menos o períneo. Então, só o exercício às vezes não vai adiantar, e é onde entra às vezes outros dispositivos, né, como a eletroestimulação, né, que aí tem muita gente que fala assim, mas o que é isso, né? É o que popularmente o pessoal chama de choquinho, né, para na fisioterapia eletroestimulação tem aí, quero até agradecer a alguns alunos, colegas, pessoas que estão entrando aí, né? Aqui é um eletrodo, por exemplo, vaginal, né? Que passa a corrente nessa parte metálica. Ele tem que ser individual, é um eletrodo interno que vai. A gente introduz dentro da cavidade vaginal, né? Então ela fica dentro lá da vagina. E ele vai gerar uma corrente que vai fazer com que essa musculatura contraia. E a pessoa começa a ter percepção lá no cérebro, né? Daquela região também. E saber onde contrair. Porque se eu falo às vezes contrai períneo, muita gente não vai saber, né? Você deve ter isso no Com consultório, certeza. né? E até às vezes a gente fala, é engraçado, porque às vezes assim, mas. E confundem muito também assim, mas é o pompoarismo, gente, calma. Não é bem assim. Os exercícios têm, né? Na verdade, mas a fisioterapia é muito além de tudo isso. Mas o períneo é o que você falou, né? Às vezes as pessoas não têm essa noção. A gente tem que falar mesmo essa parte. E hoje mesmo eu fui encaminhar uma paciente de pré-natal para fisioterapia e eu coloquei com biofeedback, né? E aí elas perguntam, eu gostei que você falou, porque elas perguntam, mas o que é o biofeedback? Porque não sabe, né, às vezes o termo. Gostei que você falou, porque é uma dúvida que às vezes as pessoas podem ter, né? Mas do choquinho, sempre quando fala fisioterapia, fala, mas vai dar choquinho? Engraçado, né? Mas é importante isso, de ter esses E uma aparelhos coisa todos. que é importante é que às vezes os pacientes não entendem, né? Que é muito importante a gente ter uma avaliação, né? Às vezes eles falam assim, mas já falou para mim fazer fisioterapia, mas eu tenho que avaliar. O que a gente vai avaliar? A musculatura, porque tem pacientes que chegam para mim e que conseguem contrair, que tem força. Então, só que não tem resistência, que é aquela pessoa, por exemplo, que perde urina quando pula, né, faz um funcional, né, tá pulando, ou quando tosse, espirra, que é um grande esforço, que gera uma grande pressão ali sobre aquela musculatura perineal, e aí ele não tem resistência, né? Então, seria aquele negócio, o que é a força? Capacidade de pegar um objeto, né? Então eu vou lá, peguei e tenho a força. Agora a resistência, a capacidade de manter essa contração. Então, às vezes, na avaliação eu vou ver isso. Se o paciente consegue contrair, porque tem gente que faz contração contrária, né? Se tem força, se tem resistência. O biofeedback mostra isso, né? É um dispositivo que a gente vai ver um gráfico no computador, o paciente também consegue visualizar, né? Então, precisa de ter uma boa anamnese, né? Uma boa avaliação dessa musculatura e o paciente
passar a ter consciência dessa musculatura. Então, dependendo do que ele tem, se ele não sabe contrair, eu vou ter que ensinar. E exercício, às vezes, sozinho, é difícil, É. demora. Aí é onde a gente, às vezes, tem que associar a eletroestimulação junto com o exercício. Aí eu tenho um resultado mais rápido, né? Quando eu Não, faço com esse certeza. casamento, né? Às vezes E só um ou outro não é tão rápido, né? às vezes eu pego paciente que vem com incontinência urinária e fala assim, mas doutora, eu não posso operar logo? E aí é muito comum, assim, mas eu não posso operar logo porque a minha bexiga tá caída. E às vezes nem é, né? E aí a gente tem um exame também, né? Que é o estudo urodinâmico, que é tem outros também, né? Mas um que a gente usa muito é o estudo urodinâmico, para saber qual o tipo. Aí vem lá a bexiga neurogênica, em que às vezes a gente precisa associar a medicação. Mas aí eu falo, não, não adianta operar no seu caso. Aí eu encaminho para fisioterapia pélvica, aí a gente às vezes precisa associar mesmo a medicação. Mas aí às vezes só com a fisioterapia ele já vem uma melhora absurda, mesmo na incontinência urinária de esforço. Porque às vezes você chega o exame e dá normal, mas a paciente tem uma incontinência. Porque ela relata que quando ela corre. Eu tive uma paciente maratonista, né? E que o exame dela dava absolutamente normal. Só que ela, quando ela estava fazendo as provas, ela sentia que ela perdia urina. De chegar a não querer tomar água durante a prova. E A não tem maioria como. para de beber É, água, na verdade. porque não tem como, gente. Você está fazendo uma prova de grande esforço físico. Você precisa se hidratar. E aí ela vinha o exame normal. Então, assim, não tinha indicação cirúrgica. E eu falei, faz fisioterapia pélvica. Ela relutou. Porque ela já fazia muito exercício. Mas às vezes até os exercícios de força, né? Assim, na musculação, no preparo, não sei o que tal, ela não estava dando atenção. E É o foi que a com a gente estava fisioterapia. falando, né? Pega peso e aí, em vez de contrair o períneo, faz essa musculatura, na verdade, descer, né? Descer. Forçar, que o intestino preso faz isso também, né? Pois é. E essa questão, a maioria dos pacientes, é interessante você comentar, né, que o que acontece? Eles querem parar de beber água, e quando para de beber água é o contrário, né? Aí que vai ter mais perda, porque vai desidratar, vai gerar às vezes infecções, né? Que acaba tendo mais perda urinária. E às vezes deixa de beber água para beber irritativos da bexiga, né? Cafeína, bebida alcoólica, né? A gente está aí O num processo refrigerante, né? O carbonato. refrigerante, e aí acaba irritando mais essa bexiga e eles não se atentam a isso, né? Eles acham que tem que parar de beber água e não entende por que que tá perdendo tanto, né? Pois é, aí o que que aí essa minha paciente em questão, eu acabei encaminhando ela para fisioterapia pélvica, porque ela realmente não tinha uma bexiga hiperativa, nada, mas melhorou muito, porque eu acho que o que faltava era justamente fortalecer o períneo. A Ana Cláudia perguntou aqui quais são os principais, a maioria das pacientes, quais são as principais causas de incontinência urinária. É variável, né? É bem variável, mas assim, eu tenho muita paciente pós-menopausa. Aí na pós-menopausa aumenta demais pela baixa do estrogênio. Mas mesmo eu entrando às vezes com o estrogênio, a gente tem alguns estudos que falam até que a testosterona, no caso do tratamento hormonal, tem respondido às vezes melhor até do que o estrogênio. Mas isso é uma coisa bem individual, de caso a caso, a gente tem que avaliar bem. Mas a fisioterapia pélvica sempre a gente tenta, mesmo quando eu preciso operar, eu acabo encaminhando. Eu tenho bastante paciente pós-menopausa, e obesidade, com o aumento da obesidade, eu vejo que aumentou muito a incontinência urinária em pacientes mais jovens. Né? Então eu pego às A vezes assim, sobrecarga do períneo, né? A questão então, também hormonal é interessante, porque a musculatura, quando está com alteração hormonal e está desidratada, que a gente estava falando da água, dá. ela é mais difícil de ganhar força. Então, o trabalho da fisioterapia tem que ser em conjunto com esse trabalho também hormonal. Quando a pessoa tem uma alteração hormonal, às vezes vocês passam as pomadas, né, com Isso, é.
para usar ali na vagina, tudo, que acaba ajudando a tonificar mais rápido quando associa com os exercícios, né? Não, e é assim, a gente vê que o tópico é assim, tem uma resposta até melhor do que o oral, às vezes, nessa parte da incontinência, né? Mas mas em caso na obesidade, eu acho que o fortalecimento é imprescindível, porque a maioria das vezes são pacientes jovens que não têm um problema hormonal, né? Então, aí a E gente a vê questão da muito obesidade depende também do grau, né? Que assim, quando é muito assim, severo, aí tem que entrar com dieta, né? claro, Emagrecimento, né? que é Junto. o tratamento E interfere muito na sexualidade, né? Deles é, também. que é o tratamento comportamental, né? Que a gente falou ali que tem que ser associado, né? Não tem jeito. Porque a gente vê que assim, a redução hídrica é o que você falou, ela entra no tratamento comportamental. Só que é uma redução muito menor do que a gente vê as pacientes fazendo, e aí, quando vê, elas estão aí tomando outros líquidos que são maléficos, até assim, né, para bexiga, vamos dizer assim. E Eu tenho uma paciente que entra nesse caso, ela nem era obesa severa, mas ela estava fazendo uso diário, assim, por conta própria, né? De chá verde, com chá mate, com chá, tudo que tem cafeína, que você pensar, e uma quantidade muito alta, que acabava levando a uma irritabilidade, uma hipersensibilidade dessa bexiga, né? Então, por isso que é importante ver esse paciente como um todo, né? Assim, é, conversar com esse paciente e porque até a alimentação vai interferir, né? O que ele está usando no dia a dia, porque às vezes a pessoa nem tá tão obesa, mas ela acha que está obesa e começa a fazer dietas por conta própria que acaba interferindo, né? alguém perguntou aqui dos exercícios mais utilizados, que tem mais eficácia para fortalecer. Ah, esse é legal, hein? Essa pergunta. Olha, um exercício que assim sempre vai trabalhar o períneo, que a gente usa até em pacientes neurológicos que têm dificuldade às vezes de estar fazendo a contração, é o que a gente chama de ponte, né? Que é a pessoa deita, apoia os pés na cama, né? Numa superfície e levantar o quadril, fazer a ponte, levantar o bumbum, né? Então, com a perna flexida, você vai levantando o quadril, né? O bumbum, como se meu cotovelo aqui minha mão fosse o pé e aqui meu quadril. Aí eu vou e levanto. Quando eu faço isso, automaticamente eu faço contração dessa musculatura perineal. E eu posso fazer algumas coisas para auxiliar. Então, por exemplo, se eu tiver com uma bola, né, e colocar entre os joelhos e faço essa elevação da pelve, apertando a bola, um travesseiro, eu acabo trabalhando o períneo. É uma maneira de trabalhar sem, às vezes até sem a pessoa perceber. Como eu falei, não é todo mundo que tem essa consciência. E nessa musculatura, eu fazendo esse movimento, a gente acaba trabalhando o períneo. Eu gostei dessa pergunta aqui que a Ana Cláudia fez, que se é indicado mesmo sem incontinência. E tem os exercícios que podem prevenir a incontinência urinária? Na verdade, eu acho que nós tínhamos que aprender com o pessoal do Oriente, né? Eles trabalham as mulheres desde criança. Então, assim, a pessoa passou a ter consciência corporal, a entender comandos nossos, a gente já pode estar trabalhando, né? Então, inclusive, a gente trabalha em continência infantil, só que aí de forma lúdica. Então, você vai usar bola, pôr eles para pular em bolinha, aquelas bolinhas que tem, como chama? Como se fosse um Ah, eu sei qual, chifrinho, a bola, né? Pôr eles para eu pular, não para sei como a é. contração sem estar vendo, né? Então, Eu assim, não sei como que é o nome, mas eu sei qual que é essa bolinha. e aí, então, a gente trabalha com criança, e mesmo que ela não tenha o problema, a gente fortalece, e isso vai evitar. Por exemplo, tem grávidas, a Ana tá aí, né, grávidazinha, coisa mais É, linda.
Aí nascer logo aí nossa Aninha. Esse perino, ele pode ser, o ideal é trabalhar antes da gente engravidar, antes de pensar em ter filhos, né? Na nossa vida. Por exemplo, no exercício, que você estava comentando da paciente que é atleta, né? Hoje Aham. a gente sabe que quando eu contraio o períneo, na hora da atividade física, eu tenho uma explosão melhor. Então, por exemplo, se eu É, vou sou jogador de vôlei, eu vou saltar. Se eu contraio o períneo, eu vou ter um salto melhor. Se é um atleta, por exemplo, de artes marciais, você vai dar um chute, um golpe, você contrai, você está mais firme, você tem uma explosão que a gente fala maior, né? Então, eu tenho, por exemplo, os pacientes que eles são atletas, né? E procura a fisioterapia perineal para ter rendimento no esporte. Não porque tem continência, acaba prevenindo, né? É bem ah, interessante. sim. Não, é muito, eu acho, é muito importante, né? Porque o corpo, a musculatura é no todo, né? O corpo é todo envolto de músculo. E essa parte. Outra questão que às vezes as pacientes falam para mim, que a gente estava falando do hormônio, né? Algumas pacientes falam assim, mas e o anticoncepcional, doutora? Ai, vai atrapalhar a minha continência? Será que foi porque eu comecei a usar o anticoncepcional? Porque o estrogênio é sintético, né? Diferente da pós-menopausa. Eu não vejo essa relação toda, né, do anticoncepcional com a incontinência. Você chega a ver? Gerar incontinência? Eu não vejo. Eu acho que Não, eu acho que não. Eu quem tá acho que, na me. verdade, ele auxilia a tratar naqueles casos, quando a É, gente vê que tem a falta, né? Por exemplo, eu tenho alguns pacientes que oncológicos que a gente vê que acaba levando a fraqueza dessa musculatura. Pela radioterapia, pela isso. quimioterapia, né, ou pela própria cirurgia, e às vezes não pode fazer uso hormonal, é mais complicada essa reabilitação, e que quando eles podem estar utilizando principalmente o tópico, como você falou, né, a recuperação é bem mais É, fácil, né? E uma coisa que o Paulo perguntou aí, né, a questão dos pacientes que têm alteração cognitiva, né? isso. Trabalhar a musculatura. Depende dessa cognição, porque, por exemplo, eu tenho pacientes, meninas autistas, que a gente trabalhou a reabilitação do assoalho pélvico, mas Ai, a gente conseguia ter uma interação, uma comunicação com elas. Às vezes elas não compreendiam essa contração do períneo. E muitas eram por bexiga ou hiperativa ou a reflexo. O que é isso? Elas contraíam demais, então não segurava. A bexiga é como se fosse uma caixa d'água, né? Vamos imaginar assim, né? Um rim filtra, vai para a bexiga, e essa bexiga ela vai ser a caixa d'água, onde a parede é um balão, né? Que enche, abre para receber essa urina e contrai para eliminar, né? E sai ali pela uretra, que seria a torneira. Não sei se vocês conseguiram visualizar. tá ótimo. E aí, a paciente neurológica, às vezes ela tem muito, é mais comum a hiperatividade, né? Que ela contrai, contrai e não para nada ali dentro. E eu preciso que ela tenha essa consciência. Então, eu tenho uma pacientezinha, hoje ela tá de alta, coisa mais linda. Ela tinha essa bexiga, né? E fraqueza do períneo, só que ela não tinha compreensão. Aí, o que a gente fazia? Eu usava eletroestimulação do tibial posterior, que a gente põe na perna, um nervo que vai direto lá na bexiga, uma corrente para, vamos dizer assim, acalmar essa bexiga, né? E Aham. conseguia pôr no períneo, mas aí o que eu fazia? Primeiro eu tinha que saber sensibilidade, se ela tinha preservado a sensibilidade, então ela conseguia expressar se estava bom ou ruim essa intensidade, e eu fazia de forma lúdica. Aí eu tinha que usar com ela celular, tablet, tipo musiquinhas, coisas que ela gostava, porque ela tinha mentalidade de criança, né? Uhum. Ela era já maior, mas tinha mentalidade de 4, 5 anos. E os exercícios, só que eu fazia brincando. Então, para ela estava brincando, né? Ela estava jogando bola, ela estava competindo comigo de agachar, fazer cócoras.
quem que agachava mais rápido. Então, para a pessoa que tem alteração cognitiva, aí depende dessa cognição e do ela, do limite dela, né? Aham. Mas dá para trabalhar, mas aí tem que ter, como que fala, muita criatividade. Né? A gente tem que trabalhar muito lúdico, e eu costumo trabalhar com familiar, dependendo da alteração cognitiva, tem um responsável junto, porque Ah, sim. principalmente quando vai trabalhar no genital, né? Ah, é. Aí sempre tem que, eu sempre, assim, até por uma questão de preservação mesmo, né, do Com paciente, certeza. nossa, eu trabalho junto com o responsável. Não, assim, a parte, né, genital é uma coisa que a gente tem que sempre ter esse cuidado, né? Ainda mais quando tem realmente um déficit cognitivo, pode entender diferente, né? Outra, você falou do tibial posterior, né? Que é muito interessante porque né, pode pensar que assim, algo lá, né, que não tem nada a ver com o períneo e ajuda nessa parte da incontinência. É bem interessante isso. Você podia falar um pouquinho? Falo. Os pacientes me perguntam isso, mas por que você tá pondo na perna se o meu problema é na bexiga, né? Em alguns estudos, até foi tese do meu doutorado, que a gente percebe? Quando a incontinência é fraqueza dessa musculatura, o ideal é eu trabalhar direto nela. Então, eu vou pôr o aparelho aqui, eu vou fazer estimular aqui essa musculatura. Agora, quando a incontinência, ela pode ser de esforço, que é essa fraqueza, né? Uhum. Ou ela pode ser uma alteração da bexiga, ou os dois associados. Quando é da bexiga, foi provado que, por vários estudos, não foi só estudos meus, mas assim, no mundo todo, que quando eu faço direto, eu trabalho a bexiga. É igual quando eu ponho um eletrodo lá na coluna, porque da coluna saem os nervos para o nosso corpo, né? Uhum. Mas demora mais a resposta. É como se eu tivesse querendo fazer um caminho, por exemplo, da minha bochecha para minha boca, e em vez de eu ir direto, eu vou lá, passo na minha cabeça, passo no meu ombro para chegar na boca, quando eu ponho no períneo, porque eu trabalho vários músculos e mais de uma inervação que acaba pegando a bexiga também. Agora, com estudo de foram até alunos, né, na faculdade, eles estudando acupuntura, eles viram que no nervo da perna, tem um nervo que chama tibial posterior, ele é como se ele fosse o mesmo galho da árvore que vai na bexiga. Então, quando eu ponho lá na perna, é como se eu estivesse pondo a mão direto na minha bexiga. Eu não vou fazer o caminho em volta. Então, se eu quero trabalhar minha boca, eu não vou andar tudo para chegar na boca. Eu vou lá na boca direto. Então, eu estou indo na bexiga quando eu ponho lá na perna. E aí é o tibial posterior. E a eletroestimulação do tibial posterior é muito interessante, eu acho muito interessante, porque eu posso trabalhar pacientes com alteração sensitiva, pacientes neurológicos, porque a corrente, quando eu ponho, por exemplo, em você, Juliana, você tem que me falar se tá boa, porque tem paciente que acha Uhum. que quanto mais forte a corrente, melhor, e não é, né? Ela tem que ser sentida, ela tem que gerar uma contração muscular, no caso, para fortalecer. E às vezes o paciente não sabe me relatar se tá boa essa intensidade. E quando eu ponho na perna, eu tenho o movimento do dedão do pé, do hálux, para me dizer a intensidade. Ah, Então, interessante. neurológico eu posso usar. E a maioria dos pacientes neurológicos tem bexiga ou hiperativa ou a reflexa neurogênica, né, hipoativa. Ou ela trabalha demais ou ela é preguiçosa. É. E o que vai mudar é a corrente. Aquela que está irritada, eu quero relaxar, eu quero acalmar. Aí eu ponho uma corrente analgésica. Aquela que está preguiçosa, querendo só dormir, eu tenho que acordar, eu tenho que despertar. Eu ponho a corrente para despertar. Mas no É, mesmo ponto. eu sei que a gente está, né, aqui na ginecologia, mas teve uma pergunta aqui perguntando se a incontinência urinária pode dar em homens. E pode sim, né? A gente tem até no pós-prostectomia, é muito comum a incontinência urinária, né?
o homem também tem, né? É que dessa parte eu não entendo, quem entende é você, né? O homem, ele tem, mas bem menos do que a mulher. O homem, ele tem uma vantagem em relação a nós, porque o períneo da mulher tem três orifícios, né? Aqui não dá para ver os três, mas fica mais fácil. Teria a uretra, que é a parte da urina, né? A vagina e o orifício anal. Então, três orifícios passando num grande grupo muscular, que esses três orifícios geram aí um, em relação ao homem, maior fraqueza. Porque no homem, ele só teria aqui no lugar da vagina, gente, pode nesse horário, né? Teria o Pode. pênis e o ânus, né? Uhum. Então, ele só tem dois orifícios. Aí, no caso, esse períneo fica mais forte. Então, o que que gera, principalmente no homem, é a cirurgia de próstata, né? Que tem muito, porque os homens ficam com receio de fazer exames, né? E às vezes chega no ponto que tem que fazer a cirurgia. Só que o que que é interessante? Hoje, todo mundo que fazia prostatectomia já ia para a cirurgia falando assim: ah, eu vou ter impotência, né, disfunção erétil e vou ficar na fralda, com incontinência urinária. Hoje a gente consegue, com o trabalho do biofeedback que a gente começou a falar, Juliana, Uhum. usando o nome, só que aí é anal, né? No homem, na mulher a gente faz vaginal para parte de incontinência, no homem é anal. A gente faz 10 sessões antes da cirurgia, aonde ele não tem perigo de alastrar esse tumor, né? Porque é um só exercício que eu vou estar fazendo, ele vai fazer um exercício voluntário. Ele consegue ver o gráfico, o que, que ele está fazendo, a gente aumenta essa força. Que é a mesma coisa para a mulher que vai fazer a cirurgia. Se eu faço antes, essa força que estava X, eu vou pôr ela o dobro, por exemplo. A força normal é 40. Às vezes o paciente chega lá para mim com força 20. Aí eu componho ela 60. Quando ela faz a cirurgia, ela cai para 40. Então ela não fica com incontinência urinária. Ah, E na entendi. maioria das vezes nem com disfunção erétil. Então, e se ficar, porque tem sonda, irrita, a gente com poucas sessões, às vezes 10, 20 sessões de fisioterapia, a gente reabilita. Enquanto quando não faz esse fortalecimento antes, às vezes fica aí um ano para reabilitar, né? E fica muito mais complicado. Não, Então, porque aí tem. pergunto, não é a minha área, mas como é a sua, eu falei assim, pode responder, que a minha área é só mulherada mesmo. Mas é muito interessante. O importante a gente, na incontinência urinária, né, quando chega para o médico, assim, a gente não. A gente pede a fisioterapia, mas antes de chegar ali, a gente pede vários exames, né, gente, para ver se não é infecção de urina, porque há causas diferentes para uma incontinência urinária. Mas é muito, muito interessante. Agora, fala um pouquinho para mim dos aparelhos que você falou que você fez na sua. Ai, fiquei curiosa. Dos aparelhos que É, você falou. Fiquei super curiosa. Queria saber um pouquinho. começou, começou, na verdade, por causa de um homem, né? É Ah, um é? paciente neurológico, ele chegou tetraplégico, com dificuldade para urinar e ter ereção, tudo, e ele tinha 33 anos, né? E na época eu falei assim, gente, o que que eu vou fazer com ele, né? Tetra, cinésio ia demorar muito se desse resultado. E na época, né, alguns anos atrás, a gente não usava eletro em paciente neurológico porque era só esses eletrodos internos, né? Esse Hum, vaginal e no caso do homem, o anal que eu pus, que era mais fininho, né? Aí põe dentro do ânus. Só que como que eu vou ver a contração, né? No paciente neurológico, não tem como eu ver a contração, se está queimando, então podia queimar, podia gerar lesão ali na mucosa, né? E aí eu fui estudar, né? Pegar toda anatomia, cinesiologia, eletro, e através de uma caneta Bic, eu fiz um aparelho, um eletrodo, que eu punha na musculatura e eu via a contração do músculo, né? Então, no caso da mulher, o movimento dos lábios, do homem, o escroto subia, né? Tinha os movimentos ali. E deu certo. Esse paciente resolveu
ser voluntário, né? Ele sabia que eu falei, ó, é o que eu posso, e deu certo o resultado com ele, e eu levei para o mestrado e para o doutorado. E hoje ele é um dispositivo que foi desenvolvido junto com uma grande empresa da área da eletroestimulação e dá um resultado muito bom, porque eu consigo ver a contração muscular externa e trabalhar vários pontos, na verdade, né? Que como a gente estava falando aqui, são vários músculos que passam aqui no períneo, né, Juliana? É, E muito. aí, quando eu faço, por exemplo, um estímulo, em vez de eu fixar, eu posso ir andando com o eletrodo, como se fosse uma caneta. Aí eu vou andando com o eletrodo e vendo a contração, estimulando vários pontos motores. Então, o Nossa, muito resultado. legal. E o paciente tem uma consciência maior, né, dessa musculatura. Nossa, muito legal. Não, eu fiquei curiosa, por isso que eu pergunto, mas assim, muito fantástico, achei muito legal. Mas essa, é que assim, a gente fala, né, tudo saúde é interdisciplinar, né? A gente precisa ter várias pessoas trabalhando junto, né? E, e às vezes as pessoas não têm essa, na hora que você fala, eles falam assim, nossa, vou, mas vai mexer aí, né? Tipo, eles acham assim, vai, gente, eu não sou ginecologista, não mexo. Tipo, fisioterapeuta pélvico, eu mexo também. Mas é muito, muito legal, assim, essa interação, né? E aí, nossa, eu achei fantástico. Nossa, precisamos de mais Fabianas no mundo. De trabalho em conjunto, né? Eu acho que precisa Ai, disso, sabe, Juliana, de falar também, né? Quebrar esse tabu em relação aos genitais, né? Que as pessoas têm problema e não falam, né? E a incontinência, assim, uma das coisas que eu vejo muito na clínica, com certeza você deve ver, devem te procurar querendo cirurgia, na verdade, para melhorar relacionamentos, é né? tudo. No caso, às vezes a pessoa ela tá com dificuldade de ter prazer, né? De estar com dificuldade no casamento, igual eu já tive pacientes que preferia falar, não, eu prefiro separar do que falar que eu tô com perda urinária, né? Não tem É, coragem de falar pro parceiro, né? não, e às vezes Que na é relação, né? Às vezes perde até na relação, né? E muito acontece. aí, muito. E é desagradável. Às vezes elas não querem, às vezes eu vou falar que eu vou examinar, elas, mas aí eu falo, mas eu vou fazer xixi, não sei o quê. E eu falo, gente, mas é por isso que você me procurou. Mas é o que eu estava falando no início, né? Ela é a segunda maior causa do que tira a mulher do convívio social. Só perde para depressão, mas ela leva a depressão. Então eu não sei se ela não está ali do ladinho da depressão, né? Porque a incontinência urinária, ela realmente é uma coisa desagradável, né? Porque a pessoa começa e vai aumentando o grau, aí ela não procura porque acha que vai passar, não sei o quê, e vai aumentando o grau e começa a ficar constrangedor, né? Porque E perde, ela tem às a vezes, questão do cheiro, né? Do cheiro, irrita, leva a lesões ali na pele também, isso. que leva a esse isolamento. E uma coisa que, assim, é bem interessante, esse trabalho em conjunto, porque como eles chegam procurando a cirurgia no seu consultório, eles também questionam, mas por que que eu tenho que fazer tantas sessões de fisioterapia? Não é melhor eu operar? É. Sendo que quando a cirurgia, um corte, um músculo, ele vai ficar mais fraco, ele já está fraco, né? Então eu tenho, na verdade, ter consciência dessa musculatura, né? E às E ninguém vai vezes, ficar marombado com 3 sessões de academia, né? não, e às vezes a cirurgia também, assim, ela melhora, mas não é 100%, né? Tanto que às vezes, assim, mesmo depois da cirurgia, a gente tem que passar, às vezes, o estrogênio quando é pós-menopausa, né? E ainda assim fazer a fisioterapia. E é aquilo que eu falei, a primeira linha de tratamento, ela é conservadora, porque tem muito menos efeito colateral do que a cirurgia, né? E a gente tem sempre assim, quando a gente faz a primeira linha e se não der certo, a gente pode passar para outra linha. E complementando, né, e tal, porque é difícil assim, a gente abolir a fisioterapia. Geralmente a gente a gente continua com ela, né? Mesmo quando a gente passa para o farmacológico, tudo. Mas e a gente sempre pode continuar.
depois fazer uma cirurgia se não melhorou, se para melhorar. Agora, do de trás, você falar assim, não deu certo, e aí não tem mais para onde correr, né? Não vai dar para fazer uma outra cirurgia, um outro, entendeu? É meio que o fim da linha, né? A cirurgia, assim, seria. Lógico que tem casos que a gente acaba indicando logo de cara. Porque eu tenho pacientes que às vezes chegam para mim, já está com uma incontinência super avançada e que não tem jeito, a gente tem que às vezes abordar cirurgicamente e ainda complementar o tratamento. Mas tem muito caso que vem o pós-parto mesmo. Às vezes no pós-parto imediato, e a mulher tem um certo, por causa do final da gravidez, até voltar todo o corpo, então ela tem uma incontinência urinária e elas ficam desesperadas. E a sensibilidade também, né? No caso da cesárea mesmo, às vezes a gente estava falando que todo mundo acha que é o parto normal, né? A própria cesárea interfere nesse que eu falei do core, né? Corte ali no abdômen, tudo. Então, acaba precisando fazer um trabalho em conjunto. E, como você falou, tem casos e casos que levam à incontinência urinária. Tem casos que a paciente ela tem a queda da bexiga num grau que tem que ser cirúrgico, né? Não tem jeito. Mas é interessante, mesmo que ela faça essa cirurgia, ela fazer fortalecimento desse músculo porque senão ela vai acabar tendo um recidiva, né? Vai cair novamente, né? Aquele que sustenta, se não trabalha o chão, vamos dizer assim, acaba que enfraquece novamente. Tem algumas perguntas aí, né? Isso que eu estava vendo das perguntinhas aí. Se tem cura em incontinência urinária. Tem cura. Tem cura, e a questão é ser bem avaliada, né? O tipo da incontinência e o que está causando, né? E uma coisa que eu acho importante que você comentou é o trabalho conservador e de consciência desse paciente, né? Ele tem que entender o que está acontecendo com ele para ele auxiliar no tratamento, né? Por exemplo, alimentação, fazer exercícios, continuar em casa também, né? Não é só. Ele tem que fazer uma reeducação, né? Na verdade, ele tem que entender o que está gerando o problema dele, né? O Gustavo aqui perguntou quais são as complicações do não tratamento ou por muitos anos. Na verdade, assim, a incontinência urinária, o não tratamento faz a perda de urina, ela pode aquilo que a Fabi comentou, né? Que pode fazer com que haja lesões na região genital, uma maior tendência à infecção de urina, mas assim, ela é benigna, né? Ninguém morre de incontinência urinária, graças a Deus. Mas assim, o problema maior que a gente vê é esse. Agora a gente fala isolamento social, é o que está todo mundo vivendo, mas não é isso. Mas esse afastamento do convívio social atrapalha muito a mulher nesse aspecto, quanto mais ela vai mudando o grau, porque mais vai fragilizando o períneo, porque a principal causa é a fragilidade do períneo. Lógico que tem outras causas que a gente tem a mista, tem por vários motivos, mas o não tratamento faz com que aumente a perda e o grau vai aumentando. Mas tem tratamento, e o tratamento é para você levar à cura, né? Não é um tratamento que a gente chama de paliativo, é um tratamento para a gente conseguir a reabilitação total dessa bexiga e desse assoalho pélvico, né? Essa é a nossa... Lógico, interessante, Juliana, nessa pergunta e no que você está falando, é principalmente de esforço, né? Na fraqueza, né? Que o músculo, ele não começa assim, eu perdendo deitada, em repouso. Às vezes começa, que é uma das grandes questionamentos também, que às vezes o paciente pergunta, se eu tenho essa perda, uma gotinha, quando eu tô lá tendo muita risada, ou então tô em crise de tosse, é incontinência? Já é uma fraqueza, né? Já eu vou só colocar o carregador aqui, gente. Pode continuar falando. Eu vou falando aí. É uma fraqueza leve. Aí, no caso, se eu não trato, igual o Gustavo perguntou, a tendência do músculo que não é trabalhado, ele vai perdendo força. Nosso corpo ele não foi feito para ficar parado. A gente tem que movimentar, né? Eu tenho que fortalecer, fazer exercícios. Se eu fico parada, eu vou perdendo musculatura geral. E o períneo não é diferente.
Então, se eu começo a ter uma perda por gotinha, quando tosse, quando pula e eu não trato, aí eu vou começar a ter perda quando eu caminho, quando eu levanto da cadeira, aí da gotinha começa a ser jatinho, aí começa a virar na cama, aí daquele que eu não precisava ter protetor nenhum, eu já estou usando fralda, né, linear. Então, é exatamente isso, esse que é o grande problema do tempo, é porque aí já vai. E aí, às vezes, algo que a gente conseguia resolver só com fisioterapia, acaba que às vezes vira cirúrgico, né? Algo que isso é exatamente isso que a gente estava falando. O não tratamento é esse, né? Que não é da noite para o dia que vira uma incontinência urinária de repouso, né? É, Então, é o que você falou. Eu concordo assim embaixo. É mais isso. Mas quando algumas são mais difíceis, que eu acho que as neurogênica, hiperativa, às vezes a gente tem um pouquinho mais difícil, porque às vezes a medicação, nem todo mundo pode usar a medicação, e porque dependendo do caso você não pode usar, porque tem algumas medicações que interferem se tiver glaucoma ou se tiver arritmia, tal, então às vezes a gente não consegue também uma melhora 100%. Por isso que eu acho que tem que usar a fisioterapia para tudo. Eu sou super é adepta. interessante o que você falou, que eu tô vendo aí que tem várias pessoas conhecidas, né? Agradecer a presença de todos e tem inclusive alunos, ex-alunos, colegas fisioterapeutas, é que para bexiga hiperativa e hipoativa a gente usa muito o tibial posterior, que é corrente, eletroestimulação, é um resultado excelente. Mas, por exemplo, se o paciente tiver marca-passo, eu não posso usar. E às vezes ele É. não pode o fármaco, né, o remédio, e não pode a fisioterapia, É, que é o ideal, né, o principal tratamento, vamos dizer assim, da fisioterapia, que para esse caso seria a eletro, ele não poderia. Então, teria que usar um recurso mais lento, né, fortalecer esse períneo para tentar controlar a bexiga, que é muito mais difícil, né. Então, alguém tem que estar... perguntou aqui se infecção de urina pode matar. Infecção pode matar, qualquer infecção, né? Mas aí não, a continência urinária ela deixa maior propensão a ter infecção de urina. Se você pensar nesse caso, aí sim. Mas geralmente a pessoa que tem infecção, a incontinência, ela tem realmente uma infecção de repetição. E a gente acaba tratando com frequência, né, isso. Mas, assim, a infecção urinária pode, porque qualquer infecção pode, né, mas se não tratada também, né, se tratada, mas aí é outra, aí vai para uma outra complicação da incontinência. Mas eu acho que o mais difícil da incontinência, eu acho, é porque ela leva à depressão. Isso eu acho, é um dó, né, porque é tratável, uma coisa que é tratável. E o que falta, às vezes, é informação e procurar, né? Porque às vezes chega pra gente, por causa dessa vergonha, é isso que você estava falando, né? Chega pra gente, Eu já tive uma tá. secretária que era muito engraçado, porque assim, a gente não trabalhava só assoalho pélvico, não trabalha só assoalho pélvico na clínica, né? O principal é assoalho pélvico. Mas quando eu vou avaliar casos de incontinência, disfunções, tem que ter um local diferenciado, com banheiro e tal. Aí muitas vezes ela perguntava: qual que é o problema? Coluna. Aí preparava a sala para avaliar ortopedia, por exemplo. Aí ela chegava lá e falava: não, tem que ir pro consultório. Mas eu falei: não, não, tô mudando de sala. Ela nunca entendia, porque as pessoas nunca. É difícil para as pessoas falarem, né, que tá com problema no solo pélvico. Então, É, muitas pessoas falam assim: olha, ninguém sabe o que que eu tô fazendo aqui. Meu marido não pode saber que eu tô trabalhando isso, né? E às vezes até questionam, falam: nossa, meu marido quer saber que tá achando que eu tô traindo, o que que tá acontecendo, porque melhorou a vontade sexual, melhorou, quer fugir da relação sexual por causa da incontinência, né? é. Ou então não sentia prazer, ou então estava tão fraca essa musculatura que o parceiro também não sentia prazer, aí começa a fortalecer, começa a melhorar para os dois, né? E Pois é. ele está procurando, mas eu não falei o que que eu estou fazendo, né? Tem É, muito isso. não, tem muito. Eu falo que até a disfunção sexual pode ser um assunto, hein?
porque eu falo que é muito comum, né? Na ginecologia é muito comum, às vezes pessoa jovem queixando da parte sexual. É um outro assunto, né, pra gente falar de fisioterapia É, pélvica. com É, certeza. é saúde genital, né? Ai, mas é muito a incontinência é algo ainda que afeta uma grande porcentagem, se ela chega a quase 60% nas mulheres pós-menopausa e em paciente jovem pode chegar a 25%. Isso as pessoas não sabem, né? Que acham que é só de. E às vezes eu tenho paciente jovem que fala assim, não, mas engraçado, né? Porque eu falei, mas você sempre pediu. Ai, não, porque antes era só quando eu espirro, agora não, se eu faço isso, ou na academia, o crossfit, né? Ai, nossa, como tem Né? agora. É. Fabi, adorei, foi ótimo. Eu não sei se tem mais alguma perguntinha aí, porque a gente, se passa de uma hora, eles cortam a gente, né? O Instagram. Mas eu adorei, eu acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa. Tem mais alguma coisa que você Eu quero ainda. agradecer, né, e falar a questão da infecção, no caso da bexiga hipoativa, né, é importante trabalhar ela para não ter o refluxo lá para o rim, Isso. e que a gente consegue com essa técnica do tibial. E que a gente não abordou aqui, mas que quando fortalece, depois esse paciente ele não tem que ficar dependendo dos profissionais, né? E aí Ah, tem os é. vaginais, né, que a gente põe, por exemplo, aqui são bolinhas, ou então os cones, que você introduz dentro da vagina e a pessoa vai andar, fazer exercício e gera contração, né? Então eu ponho ali dentro da vagina, não vou pular no fundo, né, perto do útero, mas ele vai pesar aqui, ó, né, na entrada da vagina e gera contração para o paciente ter saúde. Então vai fazer academia, né? Que fazer essa musculatura descer, ela pode fazer e vai estar gerando contração e mantendo essa saúde. E lembrem, gente, do períneo de vocês. Isso é trazer felicidade, né? Lembra que ele existe, contraiam, né? Trabalha ele. Não, e Que é essas, importante. foi legal que você trouxe, né, a bolinha, o cone, porque às vezes os pacientes perguntam sobre essa parte da fisioterapia se tem a ver com pompoarismo. Tá aí algo que é usado no pompoarismo, né? Só que diferente lá da Tailândia, que eles fazem, eles jogam para fora os dardos, né? A gente tenta segurar para dentro, porque na verdade fortalecimento não é soprando, é puxando, né? E que às vezes o pessoal confunde, mas elas treinam fazendo segurando primeiro, para depois conseguir fumar, né? Que, né, que tem É aquele os shows negócio, lá. né? A gente ensina a pessoa a ter consciência. Isso aqui vai É, trabalhar e manter a força. Agora, o que a pessoa vai fazer com o períneo aí é individual, não, é né? porque às vezes é uma Aí consegue pergunta. até fumar, né? Não, isso é lá na Tailândia, não é? Que mostram essas coisas. Que são, às vezes, os pacientes perguntam para mim, mas esse eu gostei que você trouxe, porque é algo aí que muito usado, né, na fisioterapia pélvica e que ajuda até nessas disfunções sexuais, né? Com Que às vezes certeza. Mas, nossa, foi ótimo, Fabi. Muito obrigada por aceitar o convite. Adorei. Faremos outras, hein? Adorei, tá muito Eu vi que tem bom. muitos fãs seus aí, ó. Falaram Gente, as muito. pessoas que faz tempo que eu não vejo, né? E com essa pandemia, um beijo em todos. Não vou falar o nome de todo mundo, porque senão eu ia deixar alguém de fora, mas tem familiares, amigos, alunos, né? Colegas de trabalho que estão longe, mas estão perto, assim, né? É Foi qualidade de vida, enriquecedor. né, Gustavo? Trabalhar períneo. Não, é assim, foi enriquecedor, assim, eu agradeço mesmo, tá bom? Eu vou deixar gravada, tá, a live, e aí eu te mando o link depois que tiver pronto o link para você pôr também, se você quiser colocar no Com seu, tá certeza. bom? Mas obrigada mesmo, Fabi, foi enriquecedor, parabéns, viu, Vamos por todo o marcar uma outra seu aí, né? saber. Foi muito Ai, vamos fazer, com certeza. Eu ainda quero falar sobre sobre o períneo no trabalho de parto, porque eu acho que auxilia demais. A gente ainda tem que fazer. muito. Vamos sim, vai ser um prazer. Então, tá bom. Beijão, Fabi. Tchau, gente. Beijo. Beijo todo mundo. Muito obrigada aí para quem apareceu aqui também, tá? Gostei muito da live. Foi enriquecedor um assunto tão importante. Vou desligar aqui, mas aí Obrigada por vai tudo, ficar gente. gravado. Tchau, tchau. Beijo, tchau.